Olá, sou Francisco Bittencourt e estamos dando início a mais um podcast Liberando com Bita, que você poderá acessar pelo YouTube ou pelo Spotify. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Virgínia Ceni Fernandes. A doutora Virgínia é professora da UniF Guarujá e doutora em Educação pela Unisantos. A doutora Virgínia tem um excelente trabalho na área de pesquisa de avaliação educacional das provas do Enem e ENAD, na área de gestão escolar. A sua ligação com o nosso tema liderança tem a ver com esse papel de influência que ela exerce na educação, na docência, que é um dos focos da nossa conversa. Então, é um prazer grande ter aqui a doutora Virgínia, nossa conhecida e amiga de longa data, e queremos deixá-la à vontade para conversar nos próximos 25 minutos, doutora Virgínia, com os nossos assistentes, explicando o que é esse seu trabalho. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, professor, e um prazer estar tendo essa oportunidade de fazer algumas reflexões acerca dessas provas, né? Que nós acabamos entrando num movimento, né, de uns tempos para cá, da década de 90 para cá, acabaram ficando modismo, né? Então, hoje, as jovens, os estudantes têm que passar por prova de Enem, por prova de ENAD, por OAB, e esse mecanismo de avaliação, ele tem sido um mecanismo, um dispositivo de controle. E de que forma, né? Então, é isso que eu quero conversar com você e passar para vocês aqui a análise que foi feita. Eu fiz um trabalho de pesquisa em relação às provas do ENAD, mas, na verdade, elas têm o mesmo formato, a mesma formatação da prova do Enem, porque todas elas são elaboradas pelo MEC, por meio do INEP, e eu fiz uma análise dessas questões, até que ponto que essas provas podem interferir na formação dos indivíduos. E a gente chega a determinadas reflexões, considerando que elas acabam sendo a serviço do Estado. Desde que a gente vai fazer um retrocesso um pouquinho na história e se recordar que quando a gente tinha um estado de bem-estar social, um estado que favorecia os serviços sociais à população, e com o efeito da globalização, nós tivemos uma mudança de estado. Então, a partir de então, daqueles anos de 80, 90, nós vamos ver a implementação de um capitalismo novo. Alguns estudiosos dizem até que é o cosmocapitalismo, né? Um Estado neoliberal. E esse Estado neoliberal ele vai trazer determinadas influências, jogos de controle Uhum. sobre tanto sobre a população, sobre a sociedade, mudança na visão de mundo das pessoas. Por quê? Porque a partir de então o que vai ser prioridade é o controle do capital. Então, todas as situações elas levam à competitividade, à concorrência, toda essa influência mercadológica que acontece nas empresas, elas são reproduzidas de um modo geral para a população. E isso vai acarretar mudanças na forma de governo do Estado. E o Estado, então, ele também se torna um Estado empresa, um Estado que vai favorecer Uhum. muito mais a empresa do que os serviços sociais à população. E isso vai repercutir de que forma? Na mentalidade das pessoas. Então, nós acabamos vivendo em situações de concorrência, de competitividade, as escolas elas acabam mudando o seu formato. A escola, hoje ela é vista como um local para preparar o aluno para o trabalho.
Então, não se dá prioridade para as questões humanitárias, para as questões morais, de valores. O foco da educação acaba sendo formar um indivíduo para que ele execute um trabalho, para que ele esteja inserido no mercado. Uma outra situação é a questão do currículo. Então, o currículo também, essas novas formas, né, de estudo, de preparo de conteúdos escolares, eles também acabam direcionando sempre a isso. E o grande elemento dessa dinâmica educacional vai ser a avaliação. Então, as avaliações, elas acontecem. A avaliação, ela é uma prática pedagógica que acontece na escola, né? Que faz parte da situação, né, de aprendizagem, onde o professor aplica um teste, uma provinha, para saber até onde aquele aluno adquiriu conhecimento ou não. Mas essas avaliações, elas se tornaram também avaliações externas, que são essas elaboradas pelo MEC e pelo INEP. E essas avaliações, que são essas provas, né, SAEB, ENEM, Prova Brasil, etc., elas vêm a serviço desse Estado, que se tornou também um Estado, além de priorizar privatizações, ele vai se tornar um Estado avaliador. E até certo ponto, algumas pessoas acreditam que isso é válido. Não, mas é muito bom. Olha, o Estado está acompanhando se o ensino daquela instituição está adequado, está de acordo, né? E, inclusive, ele oferece nota. Então, os cursos hoje de graduação, eles são avaliados e recebem uma nota. E até que ponto, então, essa nota do curso e essa avaliação, ela de fato, ela caracteriza um curso de boa qualidade? Ela resulta em estudantes profissionais bem preparados para esse mercado de trabalho? E esse foi o foco da minha pesquisa. Então, eu fiz uma análise das provas, acabei identificando que esses testes, né, que são standards, eles são estandartizados, eles têm um modelo formatado dentro de um padrão, que esses testes, a grande maioria das questões, elas abordam muito mais, ela exige muito mais do candidato uma competência leitora do que propriamente um conteúdo da profissão, do curso que ele fez. E aí causa uma determinada dúvida. Essa prova, essa nota desse curso é válida ou não? Como é que fica isso, tá? Uma outra análise que eu fiz também foi com relação à a quantidade de um vocabulário excessivo que acontecem, que nós estamos rodeados hoje, que eles advêm exatamente desse governo empresarial. Então, a prova ela é recheada de palavras do tipo educação de qualidade, o professor tem que ter uma missão, transforma o professor, ele não é mais aquele docente, preparador do aluno, mas ele acaba se tornando um gerente e também que tem que executar um papel como se ele estivesse dentro de uma empresa. E então é uma falácia. Essas avaliações, na verdade, elas acabam servindo, sendo úteis para quem? Para a instituição financeira. Elas vão estar a serviço da competitividade entre as instituições. Então, se o curso, aquele determinado curso daquela instituição tem uma nota melhor do que o outro, evidentemente que ele vai receber mais alunos, vai ter mais matrícula e o lucro vai aumentar. Né? Então, essa foi a discussão que a gente acabou fazendo, e, e ainda acaba essa avaliação, ela acaba interferindo também na mentalidade do jovem, na mentalidade das pessoas de modo geral. Porque ingenuamente nós acabamos adotando essa situação, esse princípio mercadológico.
embora a gente esteja numa sociedade capitalista, isso seja necessário, porque é evidente que a necessidade é que as empresas produzam, que haja movimentação de lucros, etc., para movimentar empregos, mas não se pode deixar de lado a formação humana, a formação moral, e isso acaba criando um outro mecanismo de controle. Na verdade, por que tem tanto interesse do MEC executar tantas avaliações? Na verdade, é um mecanismo de controle e vigilância sobre a população. O Estado acaba se tornando como era a igreja na Idade Média. Então, na Idade Média, quem exercia esse poder era os padres, os religiosos. E hoje nós temos essa mesma dinâmica. E, lamentavelmente, isso não é muito conhecido pela grande maioria das pessoas. E aí, talvez você queira dizer para mim: e aí, professora, e aí, como é que nós fazemos com esse problema, né? Hum, Como reverter essa situação? Então, a proposta deve ser assim: resistir. Né? Não se deixar levar demais, ter uma leitura de mundo diferente, né? É, Desculpe. nada. É, isso acontece também na área da publicidade, da propaganda, com as fake news. Então, as informações, as situações, elas têm que ser melhor lapidadas, estudadas, aprofundadas, né? Para que não aconteça esse tipo de manipulação, que, na Perfeito. verdade, nós somos levados, né, Sim, ingenuamente por essa massa, né, por essa coisa de controle. Isso aí, professor. Fique à vontade para fazer as perguntas que ficaram aí. ótimo. Muito interessante. É interessante como essa percepção, né? Mesmo eu que sou um docente, né? Sou um professor da área educacional, sou ligado à área educacional, não tinha percebido ainda essa, vamos chamar de nuance, né? Essa quase filigrana. Isso, E isso. a pergunta que fica no ar, professora, é todo esse movimento, toda essa predisposição, que na realidade eu diria que é quase que uma briga de poder, né? Talvez Exato. nem tão declarada, mas existente. Isso, de alguma forma, afeta negativamente a atuação do corpo docente e principalmente do corpo discente dos alunos? Com certeza. Eu vou falar primeiro do corpo discente. O que que isso acarreta com relação à formação do aluno? É, ele acaba, o princípio desse governo empresarial é tornar o indivíduo responsável pelas suas ações. Tanto que hoje a gente ouve, o que mais a gente ouve é a expressão empreendedor de si. Você tem que Uhum, ser empreendedor de você mesmo. E essa lógica, ela acaba sendo incorporada pelo aluno e ele acaba assumindo um fracasso, né? Quando ele não obtém um resultado favorável nessa sim, prova, ele acaba obtendo, adquirindo a sensação de ser um fracassado e um incompetente. E o que não é verdade, porque nem sempre o resultado dessa prova reflete de fato se ele vai ser uma profissional muito bom ou não. E o corpo docente, por sua vez, ele entra em conflito, porque o professor ele até sabe a formação que ele tem que oferecer para o aluno, ele fica no jogo, né? Mas ele também tem que atender essa lógica, essa dinâmica. Afinal de contas, ele está numa instituição, a instituição é privada, a instituição tem interesse dessa nota ser boa para ela adquirir mais alunos e mais lucro, então ele fica nesse jogo, né? Vou ser o professor docente preocupado com a formação do meu aluno para a vida, né? E não apenas para o mercado. E existe esse conflito, né? Essa contradição. É uma contradição mesmo. agora, eu perguntaria, se nós levarmos em consideração que, de uma forma muito evidente, a consolidação, o sucesso da, digamos, da educação
né, do nosso estudante, do nosso corpo, e mesmo a qualidade do nosso docente, depende desta percepção, desta avaliação. Esse é o caminho ou nós vamos ter que fazer algum desvio no meio da história aí para podermos retornar Então, a àquilo que é pedagogia, devido? ela tem, né, as teorias da pedagogia, elas demonstram que não é esse o caminho. E o pior é que isso está se acentuando cada vez mais. Então, as perspectivas de mudança, eu vejo que são muito pequenas, mas a perspectiva ela tem que ser muito mais subjetiva, individual ou Uhum. do professor ou do profissional que está na sala de aula, no momento em que ele oferece aquele conteúdo para o aluno, e uma leitura, uma visão de mundo mais crítica, né? Para. Eu tenho feito, feito muitas palestras, oferecido essa discussão para uma grande parte das pessoas, publicado artigos, mas é assim, pequenininho, né? A nossa voz é muito pequena, né, Uhum. professor? É verdade. Agora, considerando então que as instituições, vamos chamar as instituições de ensino e, consequentemente, corpo docente, discente, de alguma forma, não sei se a palavra é essa, é cooptado por esse sistema, Uhum. isso é um mau sinal para a educação no país? É, tanto é que eu acho que o resultado que a gente tem visto no processo eleitoral, como outros segmentos da sociedade estão se apropriando do espaço institucional escolar. Cada vez mais a escola está ficando em segundo plano. Então, a rede social, outros segmentos, outras instituições religiosas, por exemplo, outros discursos, acabam sendo validados, né, como mais verdadeiros do que o discurso da escola. Hum. Essa é a constatação que eu tenho feito, Ah, lamentavelmente, né? nesse Mas caso, é possível resistir. é É possível preciso existir. resistir. Então, é por isso que é, a gente não pode se deixar levar, né? Não, mas a maioria ela discutindo, vamos fazer manifestação, porque vamos isso. Então, eu acho que aí é que entra a escola, o saber, né? Conhecimento, a ciência, e essa é a busca, né? Para isso que existe o conhecimento, né, e a ciência. Professora, eu não tinha ideia de que receberia da senhora esse impacto, realmente muito forte, né? Puxa, Muito além da minha expectativa, o que é bom para o nosso podcast. É uma visão muito. Porque nós ouvimos essas tratativas do meio empresarial, mas quando a gente sim, sim, se encaminha para o meio educacional, é como se de repente nós estivéssemos num um cenário um pouco mais histórico, respeitável, e a gente percebe que é a mesma coisa. Mas uma é, coisa é certa, e aí nós temos a validade do seu depoimento. Ficou muito curto, mas expressivo. É o alerta que ele nos faz, né? É o papel que é, nós, educadores, nós, alunos, essa constatação foi um trabalho de 5 anos, foi uma tese minha de doutorado, né? Então eu passei por uma banca examinadora e o senhor sabe, né, que geralmente as teses elas são inéditas sem e dúvida. causam um pouco de, de impacto mesmo. Mas eu é que agradeço, eu fico muito feliz de estar podendo transmitir, sem a intenção de convencer ninguém, né, professor? Mas Mas alertar, alerta, é né? isso aí. Reflexão. Isso Tem é o que um vale. outro olhar, tem uma outra visão, né? Uma das coisas que eu ouço nas aulas, até ontem eu ouvi isso de uma aluna, ela disse, eu tive com eles 8 dias de aula, 24 horas seguidas usando o método online.
e ela, de repente, disse assim, mas houve determinados momentos em que eu ouvi coisas do senhor que me impactaram. Não é tudo que o senhor disse, mas bastou aquilo para que eu... E é esse o nosso papel, não é verdade? Quer dizer, não é ouvir tudo, Exato, mas é aquilo exato. que tem relevância, que vai fazer com que nós consigamos nos mexer, ou no presente ou futuramente. Professora, eu Isso mesmo. agradeço imensamente, sempre tive um prazer muito grande de conviver com, vou chamá-la de você, porque fomos colegas de Claro. praia e tudo mais, mas é mais importante ainda ver a qualidade dessa mensagem que a senhora acabou de passar no nosso podcast. Muito obrigado. Eu Muito que obrigado mesmo. agradeço. Até logo. Estamos dando conclusão ao nosso podcast Liderando com Bita, hoje com a presença da doutora Virgínia Ceni Fernandes. A todos vocês, muito obrigado. E não se esqueçam, vocês podem acessar esse nosso podcast pelo YouTube, Liderando com Bita, ou pelo Spotify. Até a próxima oportunidade.